Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite merecido dessa casa. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, na sede histórica da Federação Espírita Baiana, lugar por onde espíritas célebres, espíritos de escola, como Pititinga e tantos outros aqui estiveram e trilharam os primeiros passos que nós, de forma trôpega e recalcitrante nos velhos equívocos, procuramos insistir e perseverar. Agradecer a presença de todos vocês, que as mensagens aqui proferidas possam tocar todos os nossos corações, sem exceção, e que a mensagem de Jesus tenha ressonância dentro da nossa alma. Jesus ensinou a partir de uma igreja improvisada e rudimentar na Betsaida, que em hebraico significa casa de pesca, o que é o caminho, a verdade e a vida para encontrar a Deus. Através da simplicidade e da pureza, Jesus aboliu qualquer necessidade de recursos externos, de provimentos materiais que pudessem nos unir a Deus. E foi no berço simples daquela igreja, da primeira formação do que seria a igreja cristã, antes até da formação da comuna cristã, após a morte e a ascensão de Jesus feita pelos seus apóstolos, que ele ensinou o desprendimento. Desprendimento de tudo que é material, de tudo que abafa a nossa consciência mais elevada e espiritual para o verdadeiro dom da vida. Jesus falava o tempo inteiro para seres espirituais que nós somos, com o objetivo de alargar a nossa visão acima das nossas dores temporárias, transitórias, que são, na verdade, uma grande professora. Porque é através da dor que nós nos sentimos incomodados e buscamos a luz, essa luz que jaz dentro de nós. A Betsaida, uma região próxima ao Mar da Galileia que foi palco de tantas preleções maravilhosas, não por um discurso brilhante de Jesus, mas por causa da sua presença magnífica. Um magnetismo irresistível que até hoje nós sentimos, porque ele, como divino escultor do nosso orbe, impregnou com o seu magnetismo divino tudo o que está na terra. Próximo a Cafarnaum, a Betsaida, que era a terra natal de André, Filipe e Simão Pedro, e que era o palco daquilo que nós conhecemos como o berço do aprimoramento moral. Mais tarde, a comuna cristã, ou a igreja cristã primitiva, que foi uma edificação dos seus apóstolos, não uma edificação de pedra, mas uma edificação interior que trazia benefícios exteriores para os pobres, estropiados, leprosos, esquecidos por Roma, esquecidos pelos fariseus, pelos judeus, que diziam amar a Deus e esqueciam de amar os seus próprios irmãos. E quando nós vemos essa igreja cristã primitiva, ali nós temos seres imperfeitos como nós, que têm as nossas fragilidades humanas e que por isso Jesus os convidou para o seu apostolado. Porque se ele tivesse convidado anjos, e recursos para isso ele teria, nós não nos identificaríamos com a sua mensagem evangélica. E Jesus provou que nós podemos e devemos nos esforçar em viver o seu evangelho, não obstante todas as nossas enfermidades morais, porque isso se aprende. Amar se aprende. Amar é um esforço insistente do espírito que quer almejar a felicidade e a plenitude com o seu ser essencial, que é o seu ser espiritual. E o princípio da comunidade cristã primitiva começava com o desprendimento dos bens terrenos. É por isso que aquelas pessoas identificadas com o ideal da fraternidade cristã, com o ideal da fraternidade universal, da solidariedade, quando ali chegavam na igreja de Jerusalém, deixavam aos pés dos apóstolos os seus bens. Mas nós vamos observar que desde aquela época do cristianismo, nas suas primícias, já havia quem queria mercadejar com Deus, quem queria fazer uma troca. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos a cena da fraude de Ananias e Safira, nós vemos isso. Ananias e Safira eram detentores de um terreno, vendem um terreno e declaram um valor abaixo do real. É o que hoje nós observamos com sonegação de imposto de renda, por exemplo. E aí, no momento em que eles fazem isso, eles embolsam parte do dinheiro, vocês sabem, para se precaver se aquele negócio de igreja cristã não desse muito certo, e outra parte do dinheiro entrega. Simão Pedro
com uma mediunidade excelente, consegue, inspirado, perceber aquela artimanha e faz uma declaração direta, frontal a eles. Pois se vocês pensam que estão enganando aos homens, em verdade estão enganando a si mesmos e a Deus. E ali é o marco para aquilo que Jesus já houvera dito no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Nós não podemos pretender encontrar a Deus, encontrar a real felicidade, se estivermos envolvidos pelo nosso ego e buscando mecanismos de fuga. Precisamos lançar luz em relação às nossas sombras, defrontar aquilo que nós realmente queremos e nos entregar de coração aberto à verdade divina. Era essa, portanto, a tônica daquilo que seria a igreja cristã. E desigualdade das riquezas, gerando uma igualdade do atendimento às necessidades. No momento em que cada um contribuía ali com o que tinha, fazia com que o conceito de equidade, já naquela época, pudesse ser levado a termo. As pessoas que tinham necessidades diferentes eram atendidas nessa desigualdade. E aí, quando a gente já vai analisar o Livro dos Espíritos, em especial na questão 811, que afirma que a igualdade absoluta das riquezas é uma utopia, nós entendemos por que na igreja cristã primitiva esse conceito de solidariedade e de dispor das riquezas para atender as diferentes necessidades deu certo. E por que hoje, na nossa sociedade ególatra, orgulhosa, não dá certo? Porque naquela época, mesmo que os apóstolos fossem imperfeitos, eles tinham um desejo de praticar a fraternidade. E aquele protótipo é o que irá se tornar a humanidade inteira. Quando nós todos estivermos imbuídos do mesmo propósito de realmente viver aquilo que os apóstolos viveram. Veja que a questão não é de pureza, de purificação, de viver essa plenitude quando nós estivermos perfeitamente sintonizados com a mais alta escalada evolutiva. É uma questão de vontade. E vontade está ao acesso de cada um de nós, está dentro de nós, está no nosso querer. E, portanto, com base nessa história, que o Espírito Shaolin, na obra Ave Luz, psicografia de João Nunes Maia, neste capítulo que nos serve de tema, Desprendimentos, vai narrar exatamente a história de um apóstolo em especial, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é a personificação do orgulho e da ilusão. Judas amava, sinceramente, por mais que isso seja difícil de acreditar, o Cristo. Ele amava tanto que ele achava que o Cristo pensava pequeno e ele queria funcionar como uma espécie de assessor para que o Cristo abraçasse novas multidões, fosse popular em toda a terra. No fundo, Judas queria colaborar para a propagação do Evangelho. Mas ele estava engolfado nas suas paixões humanas, como nós também estamos. Quando nós observamos, por exemplo, uma mensagem de Emmanuel na obra Fonte Viva, A Cortina do Eu, ele vai dizer como nós, mesmo em assuntos de virtudes, colocamos ali a nossa vaidade, as nossas ambições, o nosso orgulho, dos mais diferentes matizes. O grande equívoco de Judas foi, estando em contato com um mestre de excelentíssima bondade, ao invés de sentir-se arrebatado por esse sentimento irresistível de fazer o bem, de cultuar a sua simplicidade e pureza, engolfou-se numa ilusão de querer ser mais do que o próprio mestre. E esse risco todos nós passamos, se nós não analisarmos as nossas más inclinações, se não cultivarmos bons pensamentos, se as intuições que recebemos não passar por um filtro da razão, todos nós podemos incorrer no mesmo equívoco e no mesmo delito de Judas, que antes de ter sido algo contra o Cristo, contra a promessa divina, por mais que ele tenha errado e se equivocado, ninguém é suficientemente capaz de deter uma mensagem tão brilhante quanto a do Cristo. O maior equívoco foi contra ele mesmo, porque ele atrasou a sua marcha devido à sua incúria. Então, é sobre a história de Judas hoje que nós vamos falar. Judas tinha a grandeza, a ambição, a megalomania, achava que Jesus pensava pequeno, e é por isso que na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos dedica o capítulo 24 todo para falar da ilusão do discípulo.
Depois que Judas houvera entregue Jesus por algumas moedas, ele sai a caminhar a esmo, perdido, nutrindo aquela ideação suicida. E é interessante que Humberto de Campos revela que Jesus lhe apareceu. Jesus não desamparava ninguém. Por mais que ele percebesse aquele sentimento de engano transitório, ele sempre continuava, como até hoje continua, indo até as regiões trevosas, vindo até nós, através dos seus emissários divinos, nos inundando dessas bênçãos e desse desejo de esperança num futuro melhor. E ele apareceu a Judas. Judas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Observe que todos nós temos também esse acesso a essas intuições, mas cabe ao nosso discernimento, ao nosso livre-arbítrio, nutrir uma posição de ideação suicida, no caso de Judas, ou uma ideação mais elevada. E Judas vai narrar o espírito Shaolin nessa história que ele cultuava a figura de Salomão, porque Salomão encerra aquela figura bem-sucedida, um jovem de 20 anos que governa durante 40 anos, sábio, inteligente, rico, que tinha um reino aos seus pés, que ficou famoso nos livros sagrados. Então Judas queria isso para ele. E ele acreditava que a mensagem do Cristo era tão forte quanto, ou até maior, do que a proposta que Salomão tinha. E ele, percebendo e nutrindo toda essa admiração pelo Cristo, queria copiar aquilo que ocorreu com Salomão. Mas talvez Judas houvera se esquecido do Sermão da Montanha, capítulo 6 de Mateus, versículos 26 a 29. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais que elas? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Provavelmente ele houvera esquecido de perceber que na simplicidade de entregar-se àquilo que Deus quer fazer ao nosso respeito, aí é que está toda a opulência e todo o verdadeiro brilho e luzir que ele percebia ainda naquela existência transitória de Salomão. Mas será que nós estamos dispostos a nos entregar aos desígnios insondáveis de Deus ao nosso respeito? E é por isso que nós observamos hoje tantos dilemas em família. Nós queremos brigar contra Deus porque achamos que não merecemos conviver com aqueles parentes difíceis, enfrentando problemas no trabalho, enfrentando problemas em casas espíritas, em associações onde deveria reger a fraternidade. Nós precisamos cultivar, antes de tudo, a obediência e a resignação. E essa também é uma lição que Judas não conseguiu depreender a tempo. Porque Deus, que é nosso Pai, imagine nós, na nossa visão aqui terrena, nós como pais, por mais imperfeitos que sejamos, sempre, a menos que tenhamos algum distúrbio, algum transtorno psiquiátrico obsessivo muito grave, sempre vamos querer o melhor para o nosso filho. Imagine Deus, todo poder, toda inteligência, todo amor e justiça, por que Ele quereria o mal de nós? Observe que para as aves dos céus, para os lírios do campo, Ele preserva o melhor, as alimenta, as sustenta, faz com que elas sejam conservadas para servir a criação. Imagine nós somos os filhos de Deus, os filhos legítimos. Tudo que foi gerado na criação é a nossa herança, faz parte do nosso legado. Como Deus havia de querer algo contra nós? Portanto, todas as conjunturas nas quais nós estamos, as pessoas que passam por nós, por mais que mexam com os nossos brios, nos ofendam, nos vilipendiem, nos caluniem, aquilo é o necessário, é o importante para a nossa evolução. Deus não quer esboços, rascunhos imperfeitos. Ele quer que nós possamos luzir quais pedras preciosas perante a eternidade. E por isso, nós passamos por todas essas provas. E nessa ideia de Judas de cultuar Salomão e de esquecer do ideal de felicidade eterna, observe como o discurso aqui é dissonante. Jesus apresentava um ideal de felicidade eterna que era perder para o mundo. Ele dizia, Joana de Ângeles, na obra Mestres de Amor, numa mensagem que ela vai intitular Solidão, ela vai falar do Cristo no Calvário.
Aos olhos do mundo, ele estava perdido, abandonado pelos seus apóstolos, pelos seus afetos mais próximos. Havia sido crucificado e a sua mensagem, até aquele momento, não fazia nenhum sentido, porque não foi, inclusive, capaz de lhe salvar. A mensagem de Jesus só faz sentido com a ressurreição. Porque com a ressurreição nós vemos que passar por todas as dores, provas, expiações, vale a pena. Ser maltratado pelo mundo é o que vai nos fazer burilar para que nós possamos brilhar para Deus. E esse é o grande aprendizado do Cristo. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Não nos incomodar de sermos mal vistos, incompreendidos. Nós devemos compreender primeiro, amar primeiro, saber primeiro, ter esta certeza que Deus quer o melhor de nós. E a pobreza pelo Espírito identifica algo a mais. Nós não precisamos de sacerdotes para nos ligar a Deus. Nós não precisamos sequer de uma religião. A religião vem para nos ajudar, para nos relembrar a mensagem divina. E assim é também com a doutrina espírita. Os espíritos, quando se apresentam a Kardec, dizem: nós não viemos ensinar nenhuma moral nova. A moral é a do Cristo. Nós só viemos lembrar aquilo que possivelmente esteja esquecido. Mesmo porque a lei divina está escrita nas vossas consciências. E foi tudo isso que Jesus soube ensinar na sua trajetória luminosa. Mas nessa história de Shaolin narra que um amigo de Judas se acerca dele, dizendo que havia uma pitonisa, uma médium, passando por aquele local e que ela costumava dar comunicações que eram atribuídas ao próprio Salomão. Que Salomão acabava se manifestando através dela. E Judas, por nutrir essa idolatria, essa admiração fixa, decidiu encontrar-se com essa jovem. E então fizeram toda aquela reunião e Salomão, através da jovem, começa a se comunicar com Judas num diálogo interessantíssimo. Ele começa dizendo assim: meu filho, queres então me conhecer? Pois saiba que há muito tempo eu te sigo os passos para te ajudar nos espinhosos caminhos do teu mundo íntimo. E eu me lembrei das imensas e inúmeras histórias que nós temos na literatura espírita, quando os espíritos têm uma atração por pessoas ou fatos históricos e que quase sempre há uma ligação, um vínculo mesmo afetivo com aquelas personagens que remontam de outras vidas. Assim, de acordo com a nossa história aqui de Shaolin, era Judas em relação a Salomão. E muitas vezes, estes nossos afetos, essas nossas vinculações, acabam nos acompanhando, seja como espíritos protetores, seja como espíritos familiares, porque eles conviveram conosco, conhecem a nossa essência. E se estão num patamar moral mais elevado, querem nos ajudar. Se estão num patamar moral menos elevado, querem nos atrapalhar. E é por isso que obsessor, todas as cenas de obsessão, não é exatamente uma relação de vítima e algoz, que eu sou o coitado, que sofro as penas de alguém que está sentenciado ao mal, que quer me azucrinar. Há uma relação que adoeceu. Nós, por isso, precisamos cultivar os bons relacionamentos na nossa existência atual. É por isso que Jesus advertiu a todos nós: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estás a caminho, para que nós pudéssemos semear flores e colher estes sentimentos auspiciosos, de espíritos que se acerquem de nós para o nosso auxílio e para o nosso amparo. Então, era essa a relação de Salomão para com Judas. E ele continua dizendo: trabalha, Judas, dentro da tua própria consciência. E o que eu achei formidável desse diálogo é que serve para nós. Trabalhemos, meus irmãos, dentro das nossas próprias consciências. Desde a mais tenra infância, nós trazemos as nossas más inclinações, que embora naquela aparência de inocência, na fase infantil, buscamos disfarçar. E é por isso que os pais e as mães têm uma responsabilidade e uma missão muito honrosa em relação aos seus filhos. Observar esses pequenos traços da personalidade, ainda que disfarçadamente sutis, que eclodem. E nós, agora adultos, pais e mães por nossa vez, que nós possamos analisar os nossos pensamentos, o teor do nosso ímpeto, o instinto,
A natureza animal, como dizia Allan Kardec, que acaba remontando no nosso ser e domar, controlar as nossas emoções. Nós não somos um animal sem cela. Nós somos espíritos que estamos evoluindo buscando o Pai. Portanto, nós precisamos nos esforçar no automurilamento e isso passa por controlar esses nossos ímpetos instintivos. E além disso, não há nenhum tipo de arrastamento que seja irresistível a não ser a influência dos bons espíritos para conosco. Portanto, ainda que nós vivamos um ambiente extremamente violento, ainda que nós tenhamos crescido com pais castradores, que não nos deram carinho e amor que nós precisaríamos, cabe a nós o desejo de mudar, aproveitar essas experiências para perdoar, porque muitas vezes eles também não tiveram este berço esperado a fim de ter estes conhecimentos e repartir isso com os seus filhos. Acima de tudo, nós temos o dom da vida e só isso já era motivo suficiente para sermos extremamente gratos, não apenas ao Criador, mas a essas duas almas que se uniram para nos dar o envoltório material a fim de que pudéssemos viver. Portanto, o trabalho sempre. O autoburilamento com o objetivo de converter o nosso discernimento para a construção das virtudes, que é o que vai compor a nossa túnica nupcial, como na parábola do festim de bodas. Nenhum adereço externo, nenhuma seda especial, joias, nada. O que vai nos reluzir no além-túmulo são as nossas virtudes. Todo o bem que nós houvermos feito, a forma como nós aproveitamos as situações pelas quais passamos. As situações em si são neutras. Por mais que sejam situações neuróticas, extremamente martirizantes, nós podemos dar um novo significado a isso. E essa é a proposta. E aí Salomão continua a dizer: Judas, és meditativo até a melancolia. E isso também é um grande recado para nós. Meditar, refletir intimamente sempre. É inclusive à luz do uso desse discernimento que nós podemos diferenciar o que é certo e o que é errado, o bem do mal, e podemos tomar as melhores decisões. Allan Kardec, quando ele vai dizer da fé raciocinada, é justamente uma exaltação para que nós possamos utilizar a razão para entender melhor as verdades divinas, para adorar a Deus de uma forma mais contundente e convicta, mas nutrir uma ideação fixa, sobretudo uma ideação de angústia, de amargura, aquela mágoa que ficou desde há 30 anos atrás. Sabe aquela cena? Há 30 anos atrás, quando alguém disse alguma coisa que a gente não gostou e que até hoje a gente abraça aquilo dentro da gente. Jamais irei perdoar. Oh, meus amigos, louvado seja. Fala isso não. Falamos aqui de perdão como esquecimento. Isso é amnésia, mal de Alzheimer, falha da memória, qualquer coisa, menos perdão. Perdão consiste em o ressignificar aquele momento, ressignificar aquele fato, transformar aquele fato que me magoou, me feriu, tudo bem, mas talvez o outro não tenha querido, talvez tenha sido um momento em que ele não suportava mais guardar aquilo e ao expor, acabou te magoando, sem perceber. Quantas vezes nós também não magoamos sem perceber? A falar algo quando deveríamos calar e achamos que falando podemos causar um bem que pode provocar uma mudança no outro. Perdoar é isso. Pensar naquilo e pensar sempre no lado otimista. Pensar que talvez a pessoa não estava num bom momento. E tudo isso passa pelo discurso de Salomão a Judas. Cuidar da nossa paisagem mental. Refletir sempre, mas buscar sintonizar com aquilo que é mais elevado. Não significa que nós não vamos ter pensamentos tristes, angustiados, pessimistas. Mas toda vez que esse pensamento passar pela nossa tela mental, substituir. Sempre por um pensamento moral mais elevado. E ele diz ainda, o sacrifício que te serve atualmente é o sacrifício das suas próprias paixões. Quantos de nós desejaríamos do fundo da alma carregar uma cruz pesada, um madeiro infamante como Cristo carregou? Será que nós suportaríamos? A nossa cruz é uma cruz leve, mas é uma cruz constante.
Uma cruz que nós sempre vamos arrastar daqui até o final da vida. É uma cruz invisível. E Judas tinha essa cruz. Uma cruz de vazio interior, de um sentimento de sede. O grande problema não é sentir a sede, é querer se saciar na fonte errada. E a fonte que Judas procurou era uma fonte salgada, como vai dizer Joana de Ângeles. A fonte salgada, quanto mais você bebe daquela água salobra, mais você sente a sede. Mas Jesus e os pensamentos e as leis morais que ele nos apresentou representam uma fonte de água viva que vai saciar o nosso espírito e nos conferir paz. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí Salomão continua a dizer e a explicar-lhe que, mesmo que ele seja admirável e que Judas o cultue, ele também fez coisas erradas. Que Judas não procure endeusá-lo. Que endeuse é aquele que é realmente o Messias. E diz ainda que em relação à própria moça, a própria pitonisa, através da qual ele se manifestava, que ela houvera sido presa de suas paixões no passado. Veja como o algoz de outrora agora voltava como espírito protetor, para poder orientar aquela irmã agora numa cena mais elevada, a fim de ajudá-la, a retratar-se com a lei. E aí ele diz: está chegando a hora da tua decisão. Serás amparado por um profeta e até eu queria estar em teu lugar para ouvi-lo. Quantas vezes, quando nós lemos, por exemplo, Publius Lentulus em Há 2000 anos, esteve presencialmente com Cristo, soava naquele momento um instante radioso da sua iluminação, em que ele poderia dizer adeus, abjurar de todas as suas convicções em relação aos deuses de pedra para se render ao ideal cristão. E ele perde a oportunidade. Saulo de Tarso, às portas da estrada de Damasco, o Cristo lhe aparece. E naquele momento o Saulo de Tarso deve ter pensado: meu Deus, eu estava redondamente enganado. Perseguindo os cristãos como uma tentativa de buscar paz, a mesma fonte de água salgada de Judas. Mas ele aproveita um momento em que o Cristo lhe aparece fulgurando como um sol de excelentíssima pureza e grandeza, para cair-lhe de joelhos e se render. Naquele momento, Saulo começava a sua trajetória luminosa. E nós? Jesus o tempo inteiro tem enviado, através de diversas mensagens na codificação kardeciana, nos livros que nós lemos, a sua mensagem há mais de 20 séculos, no Novo Testamento, está aqui à nossa disposição. O nosso momento radioso tem soado por todo esse tempo. E qual tem sido o nosso aproveitamento dessas lições? Nós temos praticado isso dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no convívio com os nossos confrades e confreiras, ou temos deixado isso só para quando nós vamos aos centros espíritas ou quando nós fazemos a nossa oração? Exercitar isso com intensidade, com insistência, é isso que vai nos purificar. É por isso que o trabalho no bem é um caminho da própria purificação. Não é um privilégio de seres evoluídos. Tirados alguns poucos missionários encarnados entre nós, nós estamos no mesmo barco. Somos espíritos imperfeitos, medianos na escala evolutiva, sem nenhuma diferença absurdamente abismal entre nós em termos morais. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui é um hospital-escola. Somos enfermos e estamos juntos para aprender. A escala evolutiva não se trata de uma corrida desenfreada para saber quem chega primeiro. Pelo contrário, nós vamos chegar juntos. É nessa imperfeição colaborativa, repetindo os apóstolos das cenas do cristianismo primitivo, que nós vamos chegar na pureza. E aproveitar essas lições é o nosso momento mágico na nossa escala evolutiva. E Salomão ainda continua dizendo: Judas, serás tentado por todos os meios para desfazer o trabalho do mestre, mas nunca conseguirás. Judas passava por um dilema: servir a Deus ou a Mamon? Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observe que prender-se aos bens terrenos, cultivar recursos amoedados, até a avareza, tudo isso é o de menos. Como assim de menos? O mais importante são
as enfermidades morais que estão por trás disso. Por trás do apego aos bens materiais, o que está? O orgulho e o egoísmo, a falsa sensação de segurança, de exercer o seu poder e o seu controle sobre o outro por conta de você viver na opulência e na riqueza. Ou ainda que nós não tenhamos toda essa vivência na opulência e na riqueza, dentro de casa, na posição de pais, que de certa forma nos dá também um certo poder e autoridade. Quando nós estamos lidando no trabalho com os nossos subalternos, digamos assim, com os funcionários que devemos orientar, como que tem sido esse uso? Então observe que o tempo inteiro Salomão leva Judas a refletir sobre o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a falsa impressão de que ele era mais elevado do que realmente era, o cair em si. Nós temos a todo momento oportunidades para cair em nós, não no sentimento de culpa por quão horríveis nós somos, mas um sentimento de autêntica humildade, de realmente nos percebermos ainda muito aquém daquilo que é o exemplo do Cristo, mas nos perceber também com todas as potencialidades para chegar lá. O Espírito carrega o genoma das virtudes. Nós temos no nosso Espírito todas as sementes das virtudes. Só falta frutificar. Só falta a gente pegar essa semente, colocar na boa terra, adubar, regar e tirando as ervas daninhas todos os dias. Por isso a lição de vigilância de Jesus não poderia ser mais pertinente. Em especial, no caso em epígrafe, quando nós estamos falando de Judas, a vigilância dos pensamentos e das ações. Nós sofreremos influência, nós sofreremos tentações. E o que nós estamos fazendo disso? Será que o ideal seria mesmo pedir a Deus nos livrar das tentações? Ou seria pedir a coragem moral necessária para resistir, não obstante as tentações? Observe como nós erramos por falta de oportunidade. E aí, quando a oportunidade chega, a gente percebe o quanto que ainda nos falta para desenvolver e para evoluir moralmente. Eu vejo muita gente pedindo posses e riqueza para ajudar os outros, para ser mais filantropo. Jesus abençoe que essa pessoa ganhe na loteria e ajude toda a humanidade. Mas até lá, a gente precisa ser fiel no pouco. Porque é sendo fiel no pouco que a gente dá valor àquele recurso que pode ser útil, pode aplacar a fome de muitos. É que a gente percebe que os bens materiais podem ser uma mola propulsora para a prosperidade de muitos, inclusive nós. Porque se nós formos premiados com esse prêmio, com essa abastança, a gente pode se endividar ainda mais. Então, às vezes, é um acréscimo de misericórdia divina nos deixar fazendo conta, pagando as nossas contas, né? Escolhendo entre a água e a luz, senão não vai poder comer. Às vezes é misericórdia divina, porque se a gente tivesse todos os recursos à nossa disposição, talvez a gente repetiria o equívoco de Judas. Observe que a exortação de Salomão é: Judas, cuidai, para que você não se transforme num falso profeta. O falso profeta não é aquele que erra. Nós erramos. Por quê? Porque nós somos frágeis e estamos aprendendo. É como uma criança que enseja os primeiros passos e cai. E aí depois ela se levanta e tenta de novo. A nossa escalada evolutiva não é uma linha reta ascendente. Sabe, um elevador que sobe só para cima. A gente oscila, a gente cai, a gente sente dúvida, se pergunta se realmente essa fé é isso mesmo, se a promessa divina de fato vai nos descortinar um horizonte auspicioso no além-túmulo. Se realmente o bem que a gente fez, a gente vai colher isso. É normal, perfeitamente normal. Mas a lição aqui é de perseverança. No caso dos falsos profetas, em geral, eles se apropriam de uma riqueza, seja a inteligência, seja os bens materiais, seja o poder de influência a pessoas, para dar voz aos seus próprios anseios, para atender aos seus próprios desejos.
Então, há aqui uma deturpação da mensagem. Quando nós vemos, por exemplo, a venda de indulgências na igreja medieval, sem querer fazer aqui nenhuma crítica à igreja católica. Mas observe como nós temos essa vocação, sempre tivemos, em todos os momentos do tempo, né, da nossa eternidade, esses lances de querer deturpar a mensagem ao nosso próprio favor. Então, é a isso que nós devemos sempre nos atentar, vigiar, para não cair nesses equívocos. E aí Salomão continua: nunca queiras ser o que eu fui. Às vezes, nós acreditamos que a vida que o outro vive seria ideal para nós. Se eu tivesse aquilo que o outro tem, aquela inteligência, aquela riqueza, aquela família, aquela beleza, eu seria feliz. Seria não. Se nós não conseguimos ser felizes com o recurso que nós temos, nós precisamos analisar de onde nasce a nossa ingratidão. Porque pessoas com muito menos do que o que a gente tem são felizes. Jerônimo Mendonça, um espírita atuante, extraordinário. Pesquisem a vida dele. Vocês vão sair transformados. Aos 19 anos, ele foi acometido por uma artrite reumatoide, ficou preso numa cama e saía acamado para palestrar em centros espíritas. Imagine, o palestrante espírita vindo aqui pelo elevador da Federação Espírita, numa cama, e começa a falar sobre Jesus, com uma alegria ímpar. Isso é, considerar-se rico, ainda que hajam poucos recursos. Isso é, um poder transformador que nós podemos nutrir em relação àquilo que Deus nos dá. Essa, portanto, é a função da nossa vivência aqui, no mundo material, da nossa escalada evolutiva. E Salomão, ainda falando a Judas, lhe diz: um profeta novo já se encontra na terra e esse sim é o maior de todos. Nós somos os seus agentes e eu, você que me admira tanto, eu sou um dos menores. Houveram vários profetas antes de Jesus que vieram dar as sementes a fim de que a sua mensagem fosse melhor compreendida. Mas Jesus é o nosso mestre, indiscutivelmente. E ele continua com as suas mãos compassivas em nossa direção, irradiando todos esses sentimentos de encorajamento para que nós nos sintamos de fato vitoriosos. Nenhum, além dele, foi o verdadeiro Filho do Homem. Ele costumava dizer: Filho do Homem veio para resgatar aquilo que estava perdido. Ele se auto-intitulava Filho do Homem. Vários profetas antes de Jesus também se auto-intitularam. Daniel, Ezequiel, no Antigo Testamento. Mas Filho do Homem como ele, nunca houve. Filho do Homem significa o produto do reino nominal. Aquele que passou por todos os desafios e que chegou ao ápice. Jesus representava a humanidade real. E se nós nos achamos humanos, piedosos, benevolentes, talvez seria melhor a gente se comparar a Jesus. Jesus, sim, era o verdadeiro humano, o humano por excelência. E é por isso que ele é nosso guia e modelo. Porque ele nos mostra a métrica e o objetivo a ser alcançado. Copiar os seus passos, pensar como ele pensou, amar como ele amou. Amai-vos, meus irmãos, amai-vos como eu vos amei. Nenhum sentimento de ser superior, mas justamente ele deu a dica para que a gente pudesse um dia, ou melhor, para que a gente possa um dia alcançar a perfeição. E aí, depois de Judas ouvir todo esse discurso com Salomão, ele vai ter com Jesus e lhe pergunta: Mestre, o que podeis dizer sobre o desprendimento? Judas havia refletido sobre cada palavra dos ensinamentos de Salomão. E aí, Jesus começa a dizer: Judas, para começar, entender a necessidade dos bens sem usura. Nós temos os bens materiais e viver na vida material é muito digno, muito válido. Ambicionar ter uma vida mais confortável, trabalhar arduamente para na velhice nós termos um patrimônio, derramar o nosso suor do trabalho para dar o melhor para os nossos filhos, isso é perfeitamente legítimo. Isso é amor. Mas perceber que somos nós que utilizamos esses recursos
e não os recursos que queiram nos utilizar. Nós não podemos nunca ser prisioneiros dos bens que temos. Essa é a lição do Cristo. Utilizar sim para o progresso. Perceber nesses bens o valor para que nós possamos evoluir. O nosso propósito é a ascensão espiritual e não progresso material. O progresso material pode ser um móvel, um caminho para que nós possamos ascender mais. Então, é interessante a gente ter essa diferença. O quanto que a gente pode se tornar útil mobilizando esses recursos e sempre observar os recursos materiais como um pretexto de amor. O apóstolo Paulo disse em Coríntios, capítulo 13, versículo 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então observe que dispor dos recursos materiais não é exatamente desprendimento dos bens terrenos. Isso é prodigalidade, mau uso dos recursos que nós temos, descuido, indiferença e até ingratidão. Desprender-se dos bens terrenos é depositar amor nesse ato. É perceber que eu posso utilizar aquilo para causar um bem, mas eu não preciso daquilo para ser feliz. E quando acontecer a nós o que aconteceu a Jó, Deus o livre que não aconteça. Mas se acontecer, a gente vai estar preparado. Os teólogos, eles discutem se a história de Jó foi real ou não. Mas mesmo que não tenha sido real, é uma história bonita. Jó teve tudo. Uma família rica, frutuosa, amado pelos seus entes queridos. Tinha riqueza, fortuna, vivia feliz. Em um determinado momento, Satanás, para o tentar, e Deus assim o permitiu, conforme narra a história, perdeu tudo. A sua família foi assassinada. Ele ficou desolado, sem ninguém, sem nada, nenhum tipo de recurso material. E o que aconteceu a ele? Lembra-se de Deus. Deus é Pai. Deus não esquece de mim. Deus me deu, Deus me retirou. Continua com sua perseverança. Não contesta em momento algum aquilo que lhe aconteceu. E olhe que foi um grande desastre. Mas ele continua perseverante. E lá na frente, a recompensa. Tudo que lhe houvera sido retirado volta do dobro. Inclusive, a restituição agora formando uma nova família. Então observe que essa lição da privação só se dá quando nós conseguimos compreender que todos aqueles recursos são transitórios e fazem parte de um processo de aprimoramento nosso. E aí Jesus continua a falar com Judas. A verdadeira renúncia é aquela em que se pode viver dentro das grandes glórias sem que a vaidade e o orgulho comandem o coração. É por isso que a pobreza e a escassez dos recursos nos dá a oportunidade de desenvolver lições da autêntica humildade, para que quando nós tivermos o muito, essa humildade nos sirva a fim da gente não se perder no orgulho e na ambição. Deves orar e vigiar, Judas, para que a prepotência não perturbe a serenidade da consciência. Antes da gente começar esses comentários, a nossa irmã leu uma belíssima mensagem de Joana de Ângeles falando sobre a serenidade, o controle das nossas emoções, num mundo cheio de desvairamentos, em que nós buscamos o gozo, buscamos o atendimento dos prazeres sensoriais para amainar a nossa dor, buscamos os anestésicos de toda sorte. Jesus nos oferece o mais poderoso anestésico. Não é apenas um anestésico como lenitivo à dor, mas é uma proposta de vida para que nós sejamos os autores da nossa real felicidade. O outro não é o responsável pela nossa felicidade. O recurso externo não é o responsável pela nossa felicidade. Nós somos. A forma como nós agimos perante esses desafios. E a oração e a vigilância, através dessa reflexão íntima, nos leva a essa conclusão. E Jesus ainda diz: desprendimento é liberdade. E liberdade é amar a tudo e a todos sem o apego que nos escravize. Veja que a lição do desprendimento, nós começamos a falar dizendo, é o desprendimento a tudo que é material. Não apenas as coisas, mas também as pessoas. Nós nascemos numa família, nós, à medida que nos desenvolvemos, vamos conhecendo pessoas
E observamos que há laços e vínculos que nos unem às pessoas, que muitas vezes nem correspondem a laços parentais ou a parentescos familiares. São os parentescos espirituais. Esses liames e esses vínculos, se legítimos, se construídos no autêntico amor, o afeto permanece para sempre. É inquebrantável. As porteiras da morte são incapazes de desfazer, porque o amor é eterno. Deus é o próprio amor. Então isso reverbera. Agora observe que nós não somos detentores do afeto de ninguém. É por isso que amar faz bem para quem ama. E por isso que Jesus nos exortou: para com isso de querer ser amado, de buscar sempre a reciprocidade. O amar faz bem àquele que exercita esse sentimento divino e elevado. Nós não temos pessoas, não temos marido, não temos filho, não temos esposa. Nós estamos conectados por laços autênticos de afeto, se estivermos, e é isso que nos vai unir a essas pessoas, seja aqui ou além da morte. Por isso o apego sempre nos prende àquilo que é material, e o que é material passa. O que fica é aquilo que é transcendente e aquilo que é do Espírito. O Espírito Lacordaire, no item 14 do capítulo 16, vai falar sobre desprendimento dos bens terrenos. E eu achei interessante porque ele nos lembra: nós somos depositários e não proprietários. É a parábola dos talentos. O senhor de terras, partindo para uma viagem muito longa, resolve deixar com os seus servos talentos. Dá 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Aqueles que receberam 5 e 2 talentos houveram multiplicado isso, dobrado, e entregue não só os talentos originais, como mais 5 e mais 2. Mas o servo mau e preguiçoso, com medo daquilo que o senhor de terras poderia lhe fazer, houvera colocado esse talento sob a terra, enterrado. E quando ele retornou, entrega esse talento sem burilar. Nós recebemos diversos talentos. Por mais que nos percebamos, não temos nada de especial, nós sempre teremos algo a dar. Os nossos sentimentos, a nossa atenção, a nossa vontade, o nosso querer. Não há ninguém que seja desprovido de todo e qualquer aprendizado que não possa partilhar. E ninguém que seja detentor de toda sabedoria absoluta que não possa aprender. Sempre temos algo a dar. Sempre podemos ser úteis aos nossos semelhantes. E saber que esses talentos nos foram dados como depósito e que o nosso Senhor cobrará contas por aquilo que houvermos feito com esses talentos, nos lembra que a gente tem que colocar isso em ação. E no momento em que a gente coloca isso em ação, exercitamos o trabalho. E quando exercitamos o trabalho e crescemos com ele, nós também crescemos para Deus. E Jesus, nesse diálogo impressionante com Judas, continua a dizer: infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte quanto o apego à fortuna. É o orgulho. Foi o que dissemos. Prender-se aos bens materiais não é exatamente ruim. O pior são as enfermidades morais que estão por trás disso. Porque muda o bem, muda aquele benefício material e eu continuo apegado, continuo preso àquilo. Faço como eu faço com uma coisa, com um objeto precioso, também com o outro, com as pessoas. E é por isso que nós temos observado relações tão neuróticas, um ciúme exacerbado, que o outro é meu, não pode olhar para outra pessoa para admirar porque já não me ama, aquele melindre, a suscetibilidade excessiva, que o outro não pode falar nem pensar nada. Não disse, mas pensou. Nada mais é do que o filho dileto do orgulho. Nos darmos uma consideração excessiva, além do que nós realmente somos. E o orgulho só faz mal a nós, porque ele nos afasta da promessa divina. E todas as vezes que nós nos afastamos da promessa divina, nós padecemos e sofremos. Allan Kardec vai examinar isso na obra O Céu e o Inferno. O espírito padece das enfermidades morais e das imperfeições que carrega. Isso significa que para a gente ser feliz é muito fácil. É só a gente se livrar das imperfeições. Porque aí nós cultivaremos virtudes
e viveremos as bem-aventuranças. Viveremos a felicidade de quem tem um patrimônio moral elevado. É lógico que isso é um processo, mas essa angústia e essa sensação ainda triste deve nos servir de estímulo para que nós possamos sempre evoluir. E Jesus encerra no diálogo com Judas dizendo: se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Quando nós pensamos na cena da cruz, no Calvário, Maria aos pés da cruz, pense num coração de mãe, vendo o seu filho justo, inocente, sendo crucificado, sem ter nenhum acesso ao direito, a um advogado que possa retirar ele de lá, sem ter nenhum recurso que possa livrá-lo daquela situação. Sabendo da essência do seu filho, que quando pequeno ia para a capitaria de José, de mãos dadas com malfeitores, levando para dentro de casa e tratando-o como irmão, é difícil. É difícil você aceitar uma coisa como essa. Maria chora aos pés da cruz, coração torturado de aflição. Endereça uma oração a Deus: Senhor, faça-se na vossa serva a vontade do Senhor. Quantos de nós, quando passamos por provas muito menores do que a prova de Jesus ou de Maria, tivemos esse desprendimento? Senhor, faça o que vós quiserdes conosco. Somos os vossos humílimos servos. Este é o desprendimento. Entregar-se nas mãos do Criador, porque Ele não pode querer que nada de mal nos aconteça. Aquela cena era a redenção. Aquela cena, por mais que seja agressiva, fira nossa sensibilidade e a gente se sinta aflito por ver Jesus padecendo, aquilo dali é o coroamento da mensagem. É de uma beleza infindável. Espiritualmente, estavam os anjos cantando hosanas para o Cristo. Espiritualmente, os outros Cristos, os arquitetos da vida maior, faziam festa. Porque Jesus houvera marcado para sempre toda a humanidade com sua mensagem inesquecível. E nós, 20 séculos depois de uma cena que aos olhos do mundo foi extremamente torturante, estamos aqui relembrando aquilo. Assim também nós. As cenas que marcaram a nossa história, nos causando tortura íntima, as lágrimas derramadas, por conta de nossas renúncias santificantes, nós vamos nos lembrar desses momentos. Obrigado, Senhor, por todos esses momentos de aflição e tortura íntima, porque eles me fizeram mais fortes. E hoje eu entendo o significado de tudo isso. A tribulação gera fortaleza, já dizia o apóstolo Paulo. Caminhando para a nossa conclusão, nos lembramos de Jesus. O Filho do Homem não tinha uma pedra onde repousar a sua cabeça. Nós não precisamos dos recursos para alcançar a Deus. Eles podem ser a nossa mola propulsora. Eles podem nos levar a construir a edificação do reino dos céus dentro de nós. Mas nunca nos esqueçamos do que é essencial. E o essencial é amar a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a mensagem. E todas as mensagens, essa preleção aqui de 1 hora, nada mais é do que tentar, de forma muito descolorida, repetir este ensinamento que é do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos, nos encoraje nas lutas. Muita paz.